A paz do Senhor, meus amados. Deus abençoe a sua vida nesta manhã de quinta-feira, poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Vamos à palavra do Senhor, vamos à meditação da palavra do Senhor, para aumentar nossa fé. Nós vemos que a fidelidade em Deus é tudo na nossa vida. Amém, meus irmãos? Vamos ler aqui Jó, capítulo 8, né? Uns 3 versículos para nós meditar, o fundamento de tudo isso. E tomando Jó um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Irmãos, essa é uma palavra maravilhosa pela qual, né, irmãos, nós sabemos da aprovação de Jó. Era um homem rico, era um homem que temia o Senhor, era um homem, né, que tinha seus filhos e filhas, né? Então, o Satanás foi lá pedir a Deus, né, uma prova que ele não seria fiel se Deus tirasse as coisas dele, os seus bens, a sua saúde, né? E ali Deus diz: não, toca em tudo que ele tem, menos a vida. E ali, meus amados irmãos, Satanás veio e tocou. E ali já era o último estado de Jó, que o Satanás colocou aquela chaga nele, onde ele estava ali sentado na cinza, raspando com um caco de telha, aquela lepra tenebrosa, né, que o diabo colocou nele. Aí, irmã, veio a sua esposa e disse assim: mas tu retens ainda a tua sinceridade com Deus, com teu Deus? Amaldiçoa a Deus e morre, homem, né? Quer dizer, você já perdeu tudo, olha seu estado, né? Tá aí nesse chão, na cinza, né? Com essa lepra, perdeu tudo que você tinha. Você já pensou a dor de Jó, perder, de lembrar dos seus filhos e filhas que não existiam? Todos seus bens ali, né? Seus animais morreram tudo, né? E ele com a saúde dele ali praticamente enxergando a morte, né, meus irmãos? A situação, a dor que era muita, o sofrimento dele era muito. E ali ainda chegou uma pessoa, né, que estava lado a lado com ele, para desanimar e mandar ele se matar. O que ela falou, ela queria que ele se matasse, amaldiçoasse a Deus e tirasse a vida dele, para perecer de vez, né, irmão? Para ir para o inferno, né? Porque quem se mata não tem salvação, porque é assassino de si mesmo, né, meus irmãos? É homicida de si mesmo, não pode. Deus não gosta do covarde. Deus quer que a pessoa seja fiel até a morte. Então, com isso, tiramos um aprendizado aí. Irmãos, por mais que Deus te permite uma aprovação, você tenha certeza que Deus vai te tirar dessa luta. Então Jó ali, os seus amigos ali acusando que Deus não faria aquilo com ninguém, etc, etc. E Jó ali, né, meus irmãos, ali, sem blasfemar do Senhor. Ele aguentou um tempo até que o Senhor apareceu para ele, mudou o estado dele, ele viveu ainda a terceira, quarta geração dos seus dias ainda, viveu muitos e muitos anos de vida, com o quadro da sua vida dobrado, né? Deus multiplicou tudo em dobro de novo, teve filhas mais lindas que as primeiras, né? Teve tudo de novo, Deus deu para ele em dobro de novo, né? Tudo que ele havia perdido, né? Então, eu creio que Jó até esqueceu do pesadelo que ele passou. Assim é na nossa vida, irmãos. Vem a provação, vê um momento difícil, vê um momento que você não tem nada, vê um momento que você perde tudo. E às vezes você depende da ajuda de uma pessoa, de uma aqui, outra ali. Você perde tudo, a tua vida é um pesadelo.
é incompreensão, é ofensa, é perseguição, é calúnia, é tudo quanto é trem, é difamação. Você não sabe o que é, sabe? A aflição, é às vezes aquela tristeza que te bate, né? Mas você tem que estar ali clamando, você tem que estar ali chorando nos pés de Jesus e pedindo misericórdia, que no tempo certinho que Deus determinou de você passar esse pedacinho, né? Deus determinou de você passar esse pedaço aí de deserto, né? Então você tem que passar, ou é uma enfermidade, ou é um problema no seu casamento. Deus tem a solução de dar solução pela raiz mesmo, irmão, tudo ou nada. Ou a financeiro, desemprego, né? Tanta coisa que sobrevém sobre nós na provação. Mas não é para nós ser infiel, mas é para nós permanecer fiel ali, ó, irmão, no deserto. Tem muitos que vêem uma provinha, se era viciado em droga, já pega a droga e usa. Irmão, mas eu queria saber que diabo mais louco é esse que engana essas pessoas. Como é que pode uma pessoa dizer que é servo de Deus e dizer que tá com Deus e pôr aquele troço, irmão, usar isso, irmãos, como cigarro, isso, bebida? Como assim, irmão? Pelo jeito, essa pessoa nunca foi liberta. No meu pensar, essa pessoa nunca foi liberta. Nunca foi liberta. Né? Nunca foi. Como é que pode misturar ter Deus e usar essas imundícias de Satanás pôr na boca? Isso aí é um estado da pessoa que está no fundo do poço quando usa isso, irmão. Ele não tem ele não, sabe, é uma pessoa que está totalmente. Sabe, ele está totalmente no fundo do poço. Aí ele pega isso aí para tentar aliviar um pouquinho quando ele não tem Deus no mundo. Entendeu, irmão? Eu sempre chego a dizer que a droga é a última alternativa na vida da pessoa aí fora. Ou Deus tira ele ou ele perece. Né? É uma coisa terrível, irmão. Agora a pessoa pega qualquer coisa. Ainda fala, muitos ainda. Tem uma pessoa aí que fala assim: eu posso usar droga, eu posso adulterar, Deus me perdoa. Ah, vai. Conhecendo a verdade, como Paulo diz, que já provou o Espírito Santo, que conhece a verdade, começar a pecar doidado por aí, né? Escandalizando. O Paulo diz que já não tem mais sacrifício para esse pecado, não, irmão. A não ser uma expectação de fogo do inferno, né? Ou nós é fiel ou nós não é, ou nós é crente ou nós não é, ou nós serve a Deus ou nós não serve. Às vezes a pessoa, irmão, adultera, torta direita, né? Irmão, misericórdia, tá sozinho, às vezes tá divorciado, às vezes tá viúva, adultera. Aí, eu ainda dou como que eu vou dizer assim, eu compreendo muitas vezes a pessoa tá só, aí, mas é livre, né? É viúvo ou namorado. Aí, com aquela paixão, aquele fogo, sabe? Da paixão. Aí começa a namorar, não vigia, quando pensa, cai ali, né, irmão? Faz coisa que não deve no namoro, né? Mas casa, né? Mas tem que casar. Fez no deslize ali, não vigiou, mas tem que assumir seu erro, tem que casar para pagar pelo que fez, para assumir, para consertar a situação. Aí disso ainda vejo um relevozinho, mas só que o preço vai pagar. Tem um preço a ser pago, pensando que é de graça, assim, é? Namora, pronta, né? Faz o que não tem que fazer no namoro e acha que depois não vai pagar isso no casamento? Vai, irmão. Isso vai atrapalhar seu casamento, vai colher fruto ruim. Amém? Não foi um alicerce de santidade, foi um alicerce de pecado. Né? Ainda assim, buscando muito a Deus, Deus tem misericórdia. Se reparar o erro, se casar. Agora, você já pensou, a pessoa que cai no pecado não é namorado, não tem intenção de casar, né? Simplesmente uma pessoa aí que você conheceu aí, você sabe que você não pode casar,
né? Que você é casado, separado, ou você é, né? Você é casado, às vezes tá até com a mulher junto, ou você tá divorciado, aí você pega, não vigia, fica muito unido. Ó, meu, esse negócio de mulher com homem assim dá muito certo, viu, irmãos? É, portanto, vigia esse negócio assim, ó, sozinho, foge disso. Foge, foge, irmão, que isso não dá, isso, aliás, não dá certo, isso é uma coisa que dá muito certo, sabe? Vocês estão me entendendo, viu? Homem e mulher juntinho, é. Principalmente quando tá carente, tá sozinho, aparta disso, foge disso. É uma amizade muito coladinha, é beijinho no rosto, e tira foto abraçadinho, e tira foto pegado no braço. Irmão, foge disso, vigie. De primeira, irmão, na Deus e Amor, para nós conversar com o irmão, tinha até hoje na igreja, ninguém conversa com o pastor sozinho, não. Tem que ter uma obreira, tem que ter a esposa do pastor, tem que ter uma irmã junto ali. Não é os dois só, com qualquer irmão ali na igreja ali, o certo, lá, pelo menos na igreja, não se conversa só. Amém? Quanto mais na sua casa, tanto é que é ensinado, se você está sozinha, chegar um homem, irmão, amigo, colega, você não manda entrar se você estiver só, se tiver ser um filho, né, grande que entenda das coisas, se você tiver sem seu esposo em casa, né, ou você é uma pessoa só, mas você tem filhos, aí você pode ainda aceitar, porque tá ali na sua casa, pessoas grandes ali contigo, filhos grandes, agora sozinho. Pô, uma pessoa lá, um homem lá, amigo seu, ou que você tem uma afinidade muito bem com ele, né? Você tá ali naquela casa. Mas não vai uma vez, vai duas, vai três. Quando vê que não, já caiu. Você tá entendendo, meus irmãos? Às vezes a mulher tá infeliz, como eu sei de um caso, a mulher é infeliz. O homem não dava muita atenção para o marido, pôs uma pessoa para morar no fundo, esse homem era um solteirão. Começou ali lá, sozinha, o marido ia trabalhar o dia todo, ela ia para a casa do camarada. Começou lá a lavar a loucinha, limpar a casa do camarada, com pouco já viu ela saindo de lá de camisola. E aí a coisa ficou feia, destruiu o casamento dela. Ela ficou parecendo lelé, andando, perambulando, com 4 criancinhas. Você tá entendendo? Tudo tem que ter vigilância, meus irmãos, vigilância, né? Entendeu, irmão? Agora, eu assim, acho mais fácil, irmão, assim, você tolerar e Deus te entender no caso do namoro. No caso do namoro, irmão. Porque se você não vigiar aquela fogo da paixão, faz você fazer coisa que você não deve, faz você pecar. Mas seja também homem e mulher para assumir, casa. Repara o erro, né? Casa. Agora, ter uma vida assim, íntima, com uma pessoa que não é namorado seu, que não, você não está com intenção de casar, simplesmente você sabe que você não pode também, isso é muito tenebroso, né, irmão? Então, é o que você está passando nesse momento? Uma prova ali de solidão, uma prova ali que você às vezes está no casamento infeliz, um casamento que você não sente nada pelo seu cônjuge mais, um casamento de maus trato, um casamento miserável. Mas aguenta firme no pé de Jesus, faça nesse momento, se apega com Jesus e faz o seu tudo, porque nesse momento aí, o diabo, a girona vai entrar nos olhos das outras pessoas, vai começar a te olhar com aquele olhar de gente safada, vai começar a falar palavra, te elogiar, coisa que você não recebe em casa. Eles vão começar a te elogiar, vai chegar de mansinho perto de você. Exatamente no momento que você está infeliz aí, infeliz, que você não recebe um elogio, que você não recebe um carinho, você só recebe paulada, né? Mas se você não for fiel a Deus, não tiver a sua confiança em Deus, tu cai, né? Cai na cilada do capeta. Ou às vezes está separado, ou às vezes está até. Você está entendendo, né, irmão? Sozinho, está carente. O diabo vai arrumar um jeitinho, porque o pecado que mais derruba a crente é esse negócio aí, irmão. Fornicação,
Adultério, esse pecado, mas ele é terrível, ele tem derrubado, sabe, irmão, caminhão de crente, Então, é um momento de provação que você está ali naquela solidão. Você tem que fazer o que? Solidão, se você não buscar o Senhor, né? Mas você tem que dedicar ao Senhor. Se você é livre, você dedica ao Senhor, busca Deus, que Deus vai preparar uma pessoa para você. Se você não pode, né? Você vai clamar ao Senhor, pedir Deus revestimento, dizer, Deus, tu sabe que eu não posso, eu estou nessa situação aqui, me ajuda eu ser fiel a ti e firme. Até o Senhor resolver minha situação, me ajuda, me reverte, Deus é poderoso para te ajudar. Desde quando você tenha convertimento e seriedade diante de Deus. A situação de Jó era caótica, ela era terrível, né? Mas ele aguentou firme, ele tinha tudo para blasfemar de Deus, morrer, porque a prova dele era terrível. Agora, às vezes, a pessoa passa uma provinha só com a própria carne. É só jejuar e orar, irmão, a carne é morta. A carne é morta. Ah, irmã, mas eu não aguento, mais aguenta. Faz 21 dias de jejum para você ver. E oração para ver se em favor da tua carne, para você ver como é que ela fica. Você que é sozinho, você que muitas vezes não pode casar, porque você está enrolado aí, né? Você que é solteiro. Meu Deus está preparando para parar, mas a carne está demais. 21 dias de jejum, até 6 horas da tarde. Viu? Até 6, não vou falar 10 da noite não, 6 da tarde, 21 dias de jejum até 6 da tarde. E fala, Jesus, eu quero que tu queima minha carne, o Senhor faz ela acordar, só no dia que for o dia dela acordar. O Senhor faz ela acordar, caso contrário, tu queima. E vigia no seu pensamento para você ver. Tu vai ficar uma pessoa que vai ser como nada. Tua carne vai amortecer. Tudo tem jeito para nós nessa vida. Aí vem uma luta, não, eu já tenho que adulterar. Vem uma tristeza que vem, não, eu já tenho que usar um baseado, eu tenho que beber. Que te acha isso? Que convertimento tem em você? Você nunca foi crente, não, meu filho? Não, nunca foi crente. Você está iludido, você está convencido. Crente você nunca foi. Você não está convertido ao Senhor como Jó. Não, você não está convertido, você está convencido. Amém, meus irmãos? Porque o convertido, ele chora, ele geme, ele padece, mas ele está ali. Ele não trai o Senhor Deus, ele não blasfema de Deus com as suas obras, ele não escandaliza não, ele está ali no pó e na cinza, estão murmurando dele porque a situação dele é caótica. Estão dizendo que Deus não é com ele porque a coisa ficou feia por lá dele. Estão dizendo que Deus não é com ele porque ele perdeu tudo que tinha. Estão dizendo que Deus não é com ele porque o casamento não deu certo, mas a culpa não é dele, é do outro cônjuge, porque isso acontece mesmo. Por que Deus diz que vai ter dois numa cama e um vai e outro fica? Porque um é vacilão, irmãos. Um é vacilão. Entendeu, meus irmãos? Um é vacilão. Entendeu? A maioria, pode dizer 95%, irmãos. Um dos casal é vacilão, dá problema para o outro cônjuge, porque não é convertido o tanto do outro. Faz o outro, muitas vezes, se não vigiar, pecar, tem um ciúme terrível, não a colabora com o outro. Viu, meus irmãos? Então, você está com um casamento lascado. Ah, Deus não é com ela, não. E cadê o Deus dela que não resolve? Pois espera que na hora certa Deus resolve. Se você for fiel, sabe, irmãos, como já foi, na hora certa Deus mudará o quadro da sua vida. Se o camarada prestar, Deus vai converter. E se o camarada não prestar, tem a sepultura para ele ir deitar dentro. Vocês estão me entendendo? Deus tem a solução definitiva para sempre. Deus tem a solução para tudo na nossa vida. Né? Como Paulo diz, eu sei ter fartura, sei passar necessidade, sabe? Eu sei passar fome, eu estou preparado para tudo nessa vida. Nós temos que estar preparado para tudo. Nunca se vender, nunca se entregar ao diabo. Qualquer coisinha, não, eu fumo lá, eu peco, adultero aqui, Deus me perdoa, vai nessa.
Deus até que pode perdoar se você se humilhar no pó e na cinza. Mas e você vai aguentar pagar o preço depois? Pelo escândalo, né? Enfim, né? Vai complicar a sua vida. Quando nós aceitamos Jesus, nós temos que abandonar o mundo. As coisas do Satanás lá, nós temos que largar. Você está entendendo? Nós temos que entregar, pedir a Deus o convertimento do profundo da alma. Esse negócio, um pé tá na igreja, tá orando pelo povo, tá entregando a revelação, diz que tá cheio do Espírito Santo, mas qualquer coisinha vai fumar um baseado. Que convertimento é esse? Qualquer coisinha, eu vou beber. Aí qualquer coisinha, não, deixa eu adulterar aqui. Entendeu, irmão? Esse negócio da pessoa não vigia. Tá com atrelado com amizade. Isso não dá certo, não, irmão. Você já viu aquele ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vai indo, vai se aproximando, um toque hoje aqui no ombro, um abraço amanhã, um beijinho no rosto, um sorrisinho, e não sei o quê, e o diabo vai te enrolando, vai te enrolando, vai te enrolando. Quando você vê, você já foi enrolado por ele, já caiu. Então a melhor coisa o que é? Vigiai, vigia. Qual é o melhor remédio? Vigia para tu não cair em tentação e não dar escândalo para ninguém. Nós não podemos dar escândalo, principalmente obreiro, pastores. Nós não podemos dar exemplo. Não podemos dar exemplo, não podemos escandalizar, mau exemplo, né? Não podemos dar mau exemplo, mau testemunho, escandalizar. Né? Nunca tá com a pessoa sozinho, não. Esteja com outra junto, né? Esteja com criança grande junto que entende as coisas. Né? O Ministério dos Amores fala criança com 9 anos acima. Que a criança de 9 anos acima, né? 8 acima, né? Que ela vê, ela já diz logo, estou vendo uma coisa aí que não tá certo, não é verdade? Mas bebê de colo, 2, 3 aninhos, não entende nada não, mano. Viu? 4 aninhos, entende isso? Não entende muita coisa não. Uns é esperto, né? Mas é fácil de você, né? Fazer com que fique quieto. Mas o grande, né, meus irmãos? Então, nós temos que vigiar. Muitas vezes a pessoa passa a luta, não é por causa de Cristo. Paulo passava a luta por causa do Evangelho de Cristo, que ele operava milagres, Jesus. O povo hoje está passando luta por causa do mau testemunho, está sofrendo perseguição por causa do mau testemunho, não vigia, faz as coisas erradas. E você sabe que Satanás é acusador, não sabe? A Bíblia diz que Deus dizendo que Satanás é acusador dos irmãos, né? Ele acusou Jó diante de Deus, ele acusa, de noite Satanás acusa. E Jesus nos defende. Mas Jesus nos defende quando nós está inocente. Agora, quando nós está errado, Deus permite o inimigo usar as pessoas para nos acusar e ó. Por quê? Porque nós está errado, nós está dando mau testemunho, nós está pecando, a Bíblia não apoia aquilo, nós não está vigiando, nós está tentando a Deus. Jesus não diz, não tentará o Senhor seu Deus, né? Não tenta Deus. Né? O diabo está te oferecendo o prato, o diabo está te oferecendo o pecado. E se nós não vigia? Se nós não vigiar, que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem a luz com as trevas? Tá entendendo, meus irmãos? Então nós temos que vigiar, senão nós padecemos, irmão. Nós é crucificado, não pela injustiça, mas por causa que nós está fazendo as coisas erradas. Mentindo. Seja verdadeiro, seja sincero em tudo. Se pecou, confessa, caí, pequei, não fica enrolando, se fugindo, se escondendo, não. Tem que assumir, infelizmente, né? Tem que assumir. Fazer o quê? A bomba estourou, a bomba estoura mesmo, porque isso não fica escondido mesmo. Principalmente pessoa pública, pessoa que conhecida. Não fica escondido, mas o diabinho vai arrumar um jeitinho de te envergonhar.
fazer o quê? Tem que confessar e deixar e pedir Deus misericórdia, como fez Davi, e prosseguir, né? Agora fica enrolando. Vai promovendo pecado, escândalo e vai caminhando, esticando. Chega uma hora, irmão, que Deus fala, chega. Deus avisando, ó, se arrepende, se conserta, se endireita, a pessoa está fazendo de desentendido. Chega uma hora, vê o quebrantamento, irmão, sem que haja cura. Pum, adeus. Deus é amor, mas é misericórdia, irmão. Deus diz ontem, na palavra que eu falei, que eu li à noite, Deus disse para Salomão, disse para Davi, ó, eu vou levantar, né, um da tua entranha, que é Salomão, mas se ele pecar contra mim, eu vou castigar ele com vara de homem, com açoite de homem, ó, no lombo dele, mas não vou tirar a miséria, como ele vai apanhar. Salomão pecou lá, né, a mulher fez ele idolatrar lá, e Deus suscitou os inimigos, os adversários contra ele. Muitas vezes nós estamos sendo perseguidos, irmão, terrivelmente por causa do nosso próprio pecado. Não é nem perseguição, porque seria uma honra nós ser perseguidos por causa da verdade. Porque está falando que o pecado é pecado? É uma honra diante de Deus, grande será seu galardão. Mas se você está sendo perseguido porque você está pecando, meu filho, que galardão você tem? Você está envergonhando, escandalizando as almas. E aí o inimigo entra no meio dos outros e faz eles esparramar tudo. E faz aquele angu de caroço. E faz aquela bagunça. Quem sai perdendo? Você, porque por causa do escândalo, e as almas que se escandalizam e não aceitam Jesus, acha que todo mundo é igual a você. Perfeito é só Cristo, mas a pessoa cometeu uma falhinha, pula uma escorregadia de uma casca de banana, que eu disse para vocês, quando você vê, já foi? Se levanta e para de cair, para de pecar. Mas peca e fica, não, Deus me perdoa. Eu posso fazer, eu posso usar droga, Deus me perdoa. Deus vai estar lá comigo, vai nessa, vai. E se numa dessa você vai lá usar droga ou você está adulterando, acontece uma coisa e você morre. Se não dá tempo de você nem se arrepender, como é que você vai? E o que será da sua alma? Alguém vem, pum, um tiro em você. Você não sabe nem do que morreu. E aí? Vale a pena ser virgem louca? Vale? Deus não manda nós ficar preparado a todo tempo? Jesus não diz para nós ser fiel até a morte? Hein? Jesus não é o nosso tudo, não é a nossa paz, a nossa alegria. Jesus não é tudo? Por que eu vou precisar das muambas do bicho, do pecado do Satanás para me ter paz? Se eu digo que eu tenho Jesus, que Jesus mora em mim. Se eu digo que tem o Espírito de Deus, que tem a paz de Jesus, para que eu vou precisar das muambas do cão para me dizer que tem paz? Não é Jesus que te ajuda nas suas aflições? Você não lembra como que Jesus venceu? Não, Jesus venceu de joelho, Na hora quarta da crucificação, Jesus estava de joelho no monte, orando. Falando com o Pai que você vence essa luta aí, viu? De joelho, oração, jejum, chorão. Porque no deserto Deus vai te revestir, vai te encher da glória, tu vai nadar na graça, tu vai nadar no poder de Deus, na alegria de Deus. Mas aí tu traz Jesus, como a mulher de Jó, e vai lá com as trevas do diabo. E, meu filho, aí você já perdeu. Confesso que aí o diabo já te derrotou. Mas é tempo de se levantar. Se levante e anda. Em nome de Jesus. Sacode a poeira, né? E faz as coisas certas, direita. Mas Jesus está exortando nós a ser fiel. Porque Ele tem a viravolta. Ele tem o dobro para te dar do que você perdeu. Ele tem a mudança do seu cativeiro. Ele tem um novo quadro para a sua vida. E o segundo é melhor que o primeiro. Mas você precisa entender isso. Você precisa ter Deus de verdade. Você precisa se converter mesmo. Parar de engano, de estar enganando. Irmão, eu sou uma mulher que se eu não fosse convertida, eu não era para estar nem viva mais, quanto mais com Jesus, irmãos. Já era para estar no mundão aí, seria morta, né? Porque o diabo tem uma fúria de mim, no mundo, eu tô morta.
Mas eu permaneci com Cristo, muitas vezes cometendo fraquezas e falha, mas eu me levantava diante de Deus pedindo misericórdia, me endireita, me conserta. Uma vez o Senhor chegou a revelar, você perdeu uma batalha, mas você não perdeu a guerra. Continua. É assim que Deus fala com nós quando nós cometemos um erro, cometemos uma falha. Tu perdeu apenas uma batalha, não uma guerra. Batalha que você tem chance de vencer essa guerra. Viu? Espiritual. Amém? Se levanta, e prossiga fielmente a Deus, sem se vender ao diabo. Na hora da luta, você se vende ao diabo. Deus não prometeu que ia ser contigo, Deus não falou que você é mais que vencedor. Jesus não falou para você não temer, não pasmar, nem de se espantar que Ele é contigo. Que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, Ele está contigo. Ainda que te lance na cova do leão, o leão não vai te esganar. Se jogar na fornalha, tu não vai morrer. Se o mar estiver na sua frente, Deus é poderoso para abrir o mar. Ah? Como assim? Vem a luta? Ah, não. Já não sou crente mais não. Você já deixa de crer em Deus. Você já começa a murmurar contra Deus. Já dizer que Deus não é contigo. Deus não vai fazer nada por ti. E Deus está te ajudando na caminhada. Deus não te deixa. Deus não é covarde, irmãos. Mas tem um momento difícil. Todos tiveram seus momentos difíceis. Assim vamos nós ter. Porque vai chegar, nosso tempo aqui é curto e vai chegar uma hora que nós vamos viver a eternidade lá em cima, numa glória que nós vai ver, se Deus fazer nós recordar, nós vai ver que aqui nós não teve sofrimento nenhum. Entendeu, meus irmãos? Então vamos despertar, acordar para a vida, né? E ser fiel a Deus, pôr nossa confiança em Deus, não no homem. Amém? Firmar em Cristo, que dele vem a nossa rocha firme, é dele que vem todas as coisas para nós, salvação, libertação, força, graça, poder, vitórias, é dele, a intercessão dele diante do Pai, e Deus nos concede a vitória, amém? Deus e Pai, aqui está a tua palavra de alerta, Senhor, de consolo, até mesmo de, sabe, meu Pai, a verdade, para que cada um de nós seja fiel, não seja um convencido, mas um convertido de corpo, alma, espírito, profunda alma. Se nós for ser perseguido, que nós íamos ser perseguidos pela verdade. Não por escândalo, não por pouca vergonha, por mentira. Não, mas tem que ser perseguido por ti, pela tua verdade. Seremos bem-aventurados, mas se teremos nosso galardão, mas se sermos perseguidos porque nós está fazendo escandalizando, isso não é perseguição para o nosso bem, para a nossa própria condenação. Ó Deus, abençoa meus inscritos, abençoa todos os irmãos que vão assistir esse vídeo, dá vitória para todos, meu Pai, abençoa nosso Brasil, abençoa cada um, cada lar, cada família. Que eu te peço em nome de Jesus, quando a angústia vir para teu lado, a tristeza, quando você não sentir bem, ai meu Deus, eu não estou bem, ah meu Deus, dobra o seu joelho e clama, fecha o teu olho, dobra o seu joelho no seu quarto, ou na igreja e clama o Senhor, e clama ali, vai orando, se meia hora cedo sentiu paz, quer parar, pare, de orar, se não, continua 1, 2, 3 horas, só sai dali quando você estiver revestido, cheio de paz, você vê que Deus te renovou, te deu graça, que aquela angústia, aquela tristeza foi embora, que é o diabo te lançando seta, para tu desanimar, para tu murmurar, para tu blasfemar, para tu chorar, depressivo, sangue de Jesus, mas clama, meus irmãos, a tua vitória está em você dobrar seu joelho e obedecer a Deus, clama o Senhor, 1 hora não deu, 1 hora e 2, jejua, lê salmos, tema a Deus e vigia, aparta do mal, vigia, seja vigilante, amém? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.